Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Terapia. Mais uma quarta-feira, aqui diretamente da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a nossa querida FREBEM, em Nova Russas, no Ceará. Muito feliz por receber amigos queridos, pessoas visitando a casa também pela primeira vez. Sejam bem-vindos aqui no presencial. Assim como também todos que estão em casa nesse momento, através do Meet. Então, nesse primeiro momento, gostaria de convidar todos vocês para que a gente pudesse levar nossas vibrações, se conectar com os nossos guias, mentores espirituais, respirar profundamente, se conectar com o agora, com o eu, que a gente possa se permitir, nesse momento, absorver o máximo possível os conhecimentos que serão disponibilizados nessa noite de hoje, e que eles possam favorecer a nossa jornada e nossos relacionamentos com as outras pessoas, conosco mesmo, facilitando o nosso aprimoramento, nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual. Que Jesus abençoe-nos a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, passar a palavra para o nosso querido amigo Camembert. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Se quiser se apresentar pessoas novas, esteja com a palavra. Já está comigo, Cláudio? Então, vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer, um privilégio, na verdade, estar aqui compartilhando com todos vocês, ter a aceitação, o convite, a oportunidade da reflexão. Eu sempre repito, mas não vou deixar de fazê-lo, nós estamos aqui fazendo uma exposição a título do nosso aprendizado, que é sempre um aprendizado relativo. A cada desafio, a cada palestra, um aprendizado, desafio pequeno e grande. Pequeno pelo que se capta, grande pelo que se apresenta. Então, não vim ensinar absolutamente nada a ninguém, mas apenas fazer uma exposição e provocá-los a fim de que, do íntimo de cada um, possa surtir o melhor efeito da palavra, que sempre é de Jesus, que é o que orienta a doutrina espírita, uma doutrina cristã espírita, que está baselada com Jesus como norte, modelo e guia para todos nós. Já estou liberado na palavra da palestra, Cláudio? Sim, sim. Tá Só bom. se puder falar Okay. um pouco mais alto, um pouco, o som está chegando um pouco baixo para a gente aqui. Um pouco baixo? Deixa eu tentar aqui só uma coisa, peraí. Ok. Pode ser os fones, né? Pode. Mas já está liberado. Veja se está melhor agora, por favor. Ok. Então, seguindo aqui. Ok. Nós vamos estar tratando sobre causa e efeito na doutrina espírita. E isso a gente tem que trazer como um fator inovador que a doutrina, lá no século XIX, traz para todos nós que nos conciliamos dentro de uma plataforma, de um olhar cristão, né? São séculos e séculos de cristianismo na história da humanidade, desde a chegada de Jesus ao planeta e a sua partida, e que naquele pequeno tempo criou uma revolução tão grande que foi capaz, sempre repito, de deixar o calendário em dois momentos, antes e depois dele. Nesse aspecto, a doutrina, no século XIX, vem nos trazer uma revelação muito importante. O que antes, e a gente vai encontrar, é claro, isso dentro do Evangelho, vamos encontrar ainda dentro do Pentateuco, mas o que antes era um pecado, uma falta, algo que ficava irremediado, causou-se algo que é aquilo que fazemos de bom e o que não fazemos de bom. É mais ou menos assim que a doutrina vai tratar, para a gente ter uma ideia da relação de causa e efeito, das aflições, do porquê. Eu vou usar como base o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as questões ainda 132, 133 e 171 do Livro dos Espíritos, que trazem uma relação da lógica e da razão de outro pilar fundamental. Nós somos espíritos imortais, portanto, reencarnantes. Não estamos na primeira vida, se assim dizemos. Aliás, a vida é uma só. Criados simples e ignorantes, percorremos essa jornada de milênios,
ou milhões, como queiram, eu não sei fazer essa conta, me desculpem. O planeta, a gente até sabe qual é a idade dele, mas do meu espírito e do de vocês fica impraticável. A gente tem uma mediação que a doutrina nos traz, mas ela traz isso, a vida é única e nós temos diversas experiências, erráticos e encarnados. Quando desencarnados, espíritos, quando encarnados, alma, e aí a gente vem naquela questão, onde é a justiça de Deus, né? Por conta das causas e efeitos. E aí alguns vão dizer assim, eu não fiz nada de mal, eu nunca fiz nada de mal. Eu já cometi algumas bobagenzinhas na minha vida, eu menti um cadinho quando era criança, eu omiti quando era adulto, e assim a gente vai levando, cada um de nós, e eu tenho total certeza, todos que estão acompanhando aqui na FREBEM, têm essa oportunidade de saber que já são espíritos num processo de crescimento, de melhora, de acertos e tudo, mas nós temos ainda algumas coisas que nos confrontam. Nem sempre temos a capacidade, como Cristo nos deixou e tantos outros vieram a seu título nos trazer através da doutrina, a capacidade de reagirmos com a doutrina do amor, da caridade, do perdão, da fraternidade. E quando já temos, é que a gente pergunta assim: que mal fiz eu a Deus? Eu acho que, eu não sei se aqui no Meet se tem a possibilidade, tem aqui o bonequinho que faz a expressão, se alguém levantar a mão dizendo assim, já pensei assim algum dia, me ajuda aqui do lado, porque eu vou saber que vocês estão, nós estamos dentro da mesma página. Mas eu, na primeira pessoa de singular, já por muitas vezes, já da juventude, em tantos outros tempos, me perguntava assim, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que com fulano e ciclano isso não acontece? Por que as coisas vão tão bem para aquele meu vizinho, para aquele meu parente, para o meu irmão, para o meu amigo? Por que eu, no trabalho, não atinjo tantas efetividades quanto os demais outros e eu estou entregando tanto naquele momento? Bom, existem algumas avaliações, né? A primeira assim, numa lógica muito simples, por favor, para que nós olhemos isso numa generalidade, sem um fator específico para cada um de nós. Quando eu, Can Roberto, estou pensando assim, por que fulano tem uma vida melhor que a minha? Por que ele consegue mais e eu nem tanto? Bom, primeira coisa, isso aí já demonstra um sentimento de inveja. Queiramos ou não, é uma inveja. Você está se comparando, você não está olhando para si e não está fazendo o correspondente. Então, o Can Roberto, quando está olhando para o outro ali falando isso, eu estou, de alguma forma, dizendo o seguinte: por que não acontece esse milagre em mim? Né? E a gente quer um milagre, quando, na verdade, talvez o outro tenha se esforçado um pouco mais em seus estudos, em suas renúncias para poder trabalhar, talvez tenha se dedicado um tanto mais, mas a gente, de modo geral, nessa avaliação, o que a gente traz é uma condição de julgar pelo que o outro tem e não pelo que o outro fez. Por que ele está tão bem de saúde e eu não? Né? Pô, mas o fulano é maluco, ele acorda às 5h30 da manhã, vai para a academia e ainda caminha mais 8 quilômetros todo dia. Isso é salvaguarda para a saúde? De totalidade, não. Mas é uma melhora, vamos combinar que é um acréscimo danado para nós. Né? Se você se mantiver ativo, os nossos corpos, esses corpos que nós dispomos do Homo sapiens, eles foram preparados para várias coisas, inclusive para movimento. O não movimento nos causa uma atrofia assim, que infelicita diversos órgãos e diversos sistemas nossos. Então, quando a gente está olhando, a gente está num comparativo. E aí a gente começa assim, pô, a razão das aflições, por que isso está acontecendo? Por que um filho meu é tão diferente do outro? Isso também é uma pergunta. Eu tenho 2 filhos e vejo claramente, menino e menina,
Isso é só questão de sexo. Mas o comportamento dos dois é muito diferente. Ao mesmo tempo que eles tiveram a mesma matriz. Por quê? Porque são espíritos independentes que vieram à minha família, a nós, a minha esposa, como zeladoria. Eles não nos pertencem. Eles estão numa zeladoria. E a eles é entregue aquilo que de melhor nós podemos fazer, mas eles têm uma coisa chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio vai dominar toda a jornada terrena e toda a jornada errática do espírito. Nessa única vida que temos, criados simples e ignorantes e projetados por uma felicidade relativa, por uma superioridade enquanto espírito, nós vamos galgando diversos espaços, diversas vivências, fazendo aquisições que algumas são boas, outras não tão boas e outras são muito, muito equivocadas. Quais sejam? O que fica? Olha, o que é bom vai te botar para frente. E se você está bom naquilo, você efetivamente não vai precisar repetir. Naquilo que pode melhorar, certamente vai fazer uma segunda época. Né? Vai dar uma segunda época. A gente está aqui falando, vai acontecer uma segunda. Eu não sei se é segunda época ainda hoje, tá? Vocês me desculpem, mas pela idade, lá no meu tempo, quando estava estudando ainda, era uma segunda época. Na faculdade, quando nós tínhamos as matérias, a gente às vezes passava em algumas e deixava uma para trás. Mas, enfim, eu estou usando aqui um elemento só de comparação. Nós vamos ter a segunda época para essas coisas que não estão boas. E vamos ter uma repetência para aquilo que nós estamos insistindo em fazer de errado. Tá? Inclusive, diz que no nosso íntimo repetimos os mesmos vícios e as mesmas causas danosas a nós, achando que, de alguma forma, vamos ter um resultado diferente. Isso não acontece. Simples assim, não acontece. Somos frutos da nossa semeadura. Causa e efeito é razão direta de uma lógica de razão de reencarnação. Porque senão seria muito maluco para cada um de nós. E aí a doutrina é disruptiva, no século XIX, sacode a sociedade, causa espanto, cria furor nas religiões, causa um dano, mas a própria religião católica, que traz uma história extraordinária e a quem devemos muito da história do Cristo, é a Igreja Católica, mas ela já vinha de um trauma que foi lá atrás com Lutero, quando Lutero percebeu que a Igreja, de alguma forma, relativizava o que era pecado, o que não era. A gente encontra ainda esses termos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas são termos que já são superados. Né? A gente tinha aquela ideia de pecado, o pecado original que nos foi vendido, o pecado da cruz, depois os nossos pecados, depois por quanto que tínhamos que purgar, mas isso era considerado numa única vida. E aí a doutrina vem com uma razão e uma lógica perfeita. Podem pegar desde o Livro dos Espíritos até a Gênese, 11 anos depois, o quinto e último livro do senhor Kardec, e em Memórias também de Kardec, você vai pegar e dizer o seguinte: está absolutamente lúcido o efeito de que somos resultados de múltiplas vivências. Porque, senão, o Deus que rogamos hoje, ele é bom para um e injusto para outros. Está aqui, isso aqui, ó, Justiça das Aflições, item 3, lá no capítulo 5. Qual o mérito da miséria, né? Qual o mérito da riqueza? E ele vai dizer, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. É lógico. Por que ele vai fazer o Canroberto feio e o Brad Pitt bonito, por exemplo? Olha a inveja. Né? Por que ele vai fazer? Porque é o direito de cada um. Né? É a prova de cada um. É a capacidade de termos a prova. Por que ele vai fazer com que alguns dos nossos semelhantes tenham mais saúde do que nós? Nós estamos reajustando. Existem duas causas
muito bem explicadas, e eu deixo aqui para vocês, porque não vou fazê-lo nesse tempo que é exíguo, poder explicar com totalidade o que está ali no Evangelho. Mas vamos tentar algumas coisas. Causa e efeito, causa das aflições atuais e causa das consequências anteriores. Se a gente pegar aqui, ó, causas atuais, que está no item 4, e pegar os itens 6, que é a causa anteriores, né, das aflições, nós vamos perceber que fica um equilíbrio muito razoável para o que está acontecendo em nossa vida. Dizem os espíritos em todos esses capítulos e muitas outras obras acessórias, principalmente Emmanuel, estou me pegando aqui, Manuel Filomeno de Miranda, pela letra, pela pena do Divaldo, Emmanuel e André Luiz, pela pena de Chico, eles trazem obras complementares, extraordinárias, mostrando o seguinte: na maior parte do tempo, as causas das nossas aflições estão em nossas má escolhas, e que são causas atuais. Se falamos de saúde, nós temos que olhar o que fazemos pelo corpo, como fazemos. Ah, mas eu já nasci com uma propensão ao diabetes. Tá certo, ninguém vai discutir, é uma questão de genética, a ciência já nos traz um esclarecimento, que a genética está aí apresentada. Agora, não é porque você saiu com essa propensão que você vai descuidar ou meter o pé na jaca, como dizem, ou sair empurrando, porque já está tudo perdido. Não, tem que ter um cuidado, tem que ter uma razão para isso. Nós temos afinidades pelo grupo familiar que a gente chega, nós temos afinidade com os corpos que nos são entregues, nós temos afinidades múltiplas para estarmos, e a doutrina vem explicando isso de forma extraordinária. Né? Se você pegar aqui a questão, aqui, ó, 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impôs a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Poxa, mas a minha vida está tão ruim, como é que vai ser perfeita? Tem que parar e dar uma olhada. Quais foram nossas escolhas recentes passadas? Né? Quais foram? Ah, sim, mas eu costumo ouvir isso muito, porque temos a oportunidade de estarmos em outras casas e, às vezes, temos que fazer palestras que trazem temas que nos causam desconforto. Inclusive, é o primeiro que está falando aqui, não tenho certeza não, tá? O primeiro a se sentir desconfortável com muitas das colocações da doutrina sou eu mesmo. E eu acho isso importante, porque é nesse movimento que isso me mobiliza a parar e pensar, a não agir automaticamente, a não estar num automatismo. Nós estamos vivendo uma sociedade, segundo um filósofo agora do nosso século, Bauman, que é uma sociedade líquida. E essa sociedade líquida é tudo para o agora. Nós estamos vivendo um momento de uma sociedade que muitos falam assim, é consumista, mas espera aí, a gente tem que olhar o que é consumo, porque consumir é uma das necessidades do corpo. É uma das necessidades do corpo. Agora, consumir com excesso é uma das necessidades do vício do espírito. São duas coisas diferentes. O corpo, por exemplo, como disse João Sábio, quanto está alimentado e na temperatura certa, ele está resolvido. As nossas mazelas estão no que o espírito expressa através desse corpo, através de nossa mente, que traz todos os resíduos passados do que são nossos exageros. E nós vivemos uma sociedade hoje líquida que ela cria necessidade para nós. E, podem ficar certos que eu venho de uma área onde lidar com a neuropropaganda é um estudo, inclusive, é uma área da neurociência, a neuropropaganda. É como incutir em cada um de nós a necessidade que ontem nós nem tínhamos ideia que iríamos precisar. Então, começamos a nos tornar exagerados, não é consumista. Consumir é a necessidade. A gente faz uma confusão muito grande, que parece que a doutrina espírita combate a matéria. E não. A primeira coisa que ela reconhece é a necessidade do espírito reencarnar na matéria. Ora, se reencarna da matéria, do corpo, já faz uso dele. E de todos os
os elementos que são necessários ao cuidado desse corpo, inclusive o bem-estar, porque ninguém deve se sentir mal pelo bem-estar. Ao contrário, é uma necessidade, é uma busca por uma melhora. Nós evoluímos enquanto sociedade, enquanto estamos buscando a nossa melhora. Quando exageramos, aí sim, começamos a tirar de alguns para dar mais para outros. E não é porque tenha que haver equilíbrio, porque no próprio Evangelho está lá que a distribuição da riqueza equanimemente, ou seja, de modo igual, não serviria para nada. Porque há inteligências entre nós, há aqueles que são mais inteligentes e que com o mesmo, por exemplo, com a mesma quantia que eu, Canrobert, recebi, teria um outro que, com muito mais inteligência, faria duplicar, triplicar, aumentar aquilo, e eu ficaria num estágio menor. Para isso, eu trago até a lembrança de nós fazermos uma releitura da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela tem vários focos, ela tem várias apropriações, ela tem várias apresentações que podem nos servir a vida familiar, a vida social, a vida de empresa ou corporativa, de trabalho, de empreendedorismo e a nossa vida espiritual sobremaneira. Porque é o que nós fazemos com os nossos talentos, e não o que deixamos de fazer. Aquilo que assim diz assim, eu nunca fiz mal para ninguém, mas também qual o bem que deixou de fazer? Aí eu vou lá na questão 975 do Livro dos Espíritos, onde lá, dependendo da diagramação e da paginação, eu não posso dizer, mas está lá. O espírito sofre pelo mal que deu causa, pelo mal que... Eu estou dando uma livre interpretação. E pelo mal que produziu e também pelo mal que se originou, pelo bem que deixou de fazer. Eu acho essa parte mais importante para mim. Eu acho, para mim, a primeira pessoa aqui que eu estou falando e compartilhando com todos vocês. Aqui na minha tela eu tenho a Nádia, a Regina, a Maria, o Cláudio, a Maria, outras, o Jaquim, enfim, os outros não estão aparecendo, me desculpe, porque a tela do celular aqui é pequena. Mas ela é uma questão crucial para nós entendermos a relação das nossas mazelas atuais, que são diferentes. Se eu perguntar aqui para cada um dos que estão em tela aqui, levante a mão quem tem problema, todos nós vamos levantar. Porque problema é um formato daquilo que vem nos instigar. Questão, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu procurar aqui para não ficar só com vocês dizendo, questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Esse arrependimento vem na reencarnação. Então a gente recebe dons e não põe para andar. A gente não põe isso para andar. A gente toma a decisão de não tomar uma decisão. É aquilo que eu estava falando. Você vai distribuir a riqueza, alguém é mais inteligente. Pega dois homens, vou dizer aqui, ganhou cada um 1 milhão na Mega Sena. Um vai fazer churrasco, comprar cerveja, chamar os amigos, fazer uma bagunça danada, e o outro vai para a esquina com o mesmo dinheiro, abre um pequeno comércio e começa a vender carne, vender gelo, vender carvão, vender até a churrasqueira e a cerveja. Acabou. Ele vai fazer ele empreende de um lado enquanto o outro gasta do tudo. Então, isso são decisões nossas. Isso acontece nessa alegoria que eu trouxe, simplória, claro, mas ela traz como nós, às vezes, fazemos isso no nosso cotidiano. Então, existe uma razão? Existe. Está explicado tudo? Eu não sei. Tem necessidade de encarnação, os espíritos que desde o princípio já vêm fazendo bem? Isso é até uma questão, é 133. Tem. Porque é normalizado para todos nós. Poxa, mas esse espírito já está fazendo bem? O Chico, por exemplo. O Chico, um exemplo de colocação de caridade, de bem-querer, de desvelo, de fazer pelo próximo, de não pensar em si mesmo. Foi chamado a atenção diversas vezes que o resultado da saúde dele era uma imprudência dele para com ele próprio. Foi chamado, está aí nas histórias dele. Ele foi chamado por Emmanuel e por outros espíritos. Ele foi chamado, disse, vem cá, o que você está fazendo? Divaldo teve isso quando Joana colocou ele, sabe? Você tem que cuidar da tua saúde, mas também não é para se encostar
e ficar usando isso como desculpa. Então, nós temos um movimento com os nossos mentores que estão a todo momento tentando sustentar, mas a gente não quer ouvir. E aí a gente não ouve, tem a consequência. Então, maior parte está nas causas atuais, é quando nós somos vítimas, está aqui, ó, quando vítimas da nossa imprevidência, do orgulho e da ambição. Aí eu vou colocar uma palavrinha aqui para vocês, que é uma reflexão minha. E eu deixo aberto para todos vocês discernirem como melhor convier. Eu acho a ambição uma necessidade. Se nós não ambicionássemos, e está no próprio Evangelho e no Livro dos Espíritos, que isso é a motriz para a nossa evolução. Mas a gente tem que discernir o que é ambicionar, querer algo melhor, buscar algo melhor, que nos atenda e que possamos compartilhar com o nosso entorno, ou a ganância. Porque a ganância é se locupletar, tomar para si, de modo egoísta, ganancioso. Essa ambição se transforma numa doença, se instala, e nós ficamos absolutamente egoístas e voltados unicamente para nós, nos locupletando a defeito do que deixamos para os outros, fazendo os outros trampolins ou degraus das escadas que queremos subir. Como dizia Chico, muitas das vezes sabemos e devemos prestar atenção com o que falamos e nos demonstramos, porque até Chico está na biografia dele, em muitas vezes das várias biografias, ele dizia que a inveja tem sono leve. E nós hoje... Antigamente a gente tinha diário, eu lembro, na minha juventude, as meninas tinham um diário, elas escreviam no diário e não queriam que ninguém lesse. Hoje em dia as pessoas querem aparecer, fazer uma fachada e se mostrarem nas redes como sempre felizes, sempre extraordinários, tudo dando certo, como tudo. E isso não é uma verdade. A gente está vivendo lá, como o Bauman falou, uma sociedade líquida que quer adquirir. Tem até uma passagem aqui bastante extraordinária que eu peguei na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele, lá na abertura, ele coloca um texto que nos faz refletir. As crianças, amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos jogos mórbidos dos prazeres, sem a ternura de pais atentos e familiares vigilantes. Embora as parcas exceções, adquirem estes hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas, alucinógenos e pelo sexo desvairado. E aí tem muito aqui, tem muito. E aí, quando você vai lá na questão 4, item 4 das causas atuais das aflições, ele tem lá várias passagens. Por não termos sabido limitar os nossos desejos, é uma das causas das nossas aflições. Quantas dissessões funestas por disputas teriam sido evitadas pelas nossas suscetibilidades exageradas? Isso traduz-se em orgulho. Emmanuel coloca o orgulho, né? É o tamanho da ofensa. A gente fica mediando um com o outro. Ah, eu fui ofendido. Isso é muito orgulhoso. Não tivesse, não teria. Você está no trânsito, alguém te xinga, faz referência à sua mãe, faz uma referência até deselegante em relação à sua mãe no trânsito. Tá ok. Se eu sei que a minha mãe não é, por que eu tenho que me preocupar? E se sei que ela foi ou é, por que eu tenho que negar? Porque fruto do trabalho dela, da renúncia com o próprio corpo, ela me sustentou e me criou. Isso é uma razão. Porque elas habitaram lá do Velho Testamento até o Novo Testamento. Aqui eram chamadas as meretrizes, e sabia-se muito bem como as mulheres perdiam lugar naquela sociedade patriarcal exagerada. Quando deixava de ter um marido, era lançada à vida quando o outro não a queria. Era a incondição, a incongruência social que causava o martírio daquele espírito. É justo dizer das atuais? Não. Aí a gente entra lá nas aflições anteriores. Por que isso com ela? Aflições anteriores, a gente não sabe, deu causa. Nós, graças a Deus, temos o esquecimento.
A gente está falando aqui nos últimos minutos, a gente tem aqui mais, agora 20 minutos de palestra com vocês. A gente sai das causas atuais, que eu já incomodei bem vocês com relação a isso, e vamos para as causas anteriores. Mas vamos pensar em outra pegada que é muito falada e que eu acho que vale a reflexão. É que a gente pode escolher ignorar a realidade, mas a gente pode escolher ignorar a realidade. É livre escolha. Você tem livre-arbítrio? Eu prefiro ignorar, não quero saber de nada disso, mas a gente não pode ignorar e não vamos ignorar as consequências de termos ignorado as realidades. Então, quanto mais nós nos confrontarmos com nós mesmos, quanto mais buscarmos, através dessa doutrina que é esclarecedora e através de todos os acessórios da consciência que nós já temos, é simples, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o Espírito, qual a referência, como quiser, na livre interpretação. O modelo e guia é Jesus. Põe Jesus dentro de você. Você vai deixar de errar? Claro que não. Estou falando na primeira pessoa do singular, do Cão Roberto. É claro que não. Botando Jesus dentro de mim, todos os dias, pela manhã, quando eu acordo, até a hora que eu vou dormir, desdobro e faço tudo, eu estou com Jesus dentro de mim, eu não estou fazendo nada de errado, estou fazendo muito. Muito errado. Mas, em comparação, estou fazendo menos do que eu já fiz. Porque é uma questão de relativizar. Da gente começar a minimizar. É igual aquela... Tem uma oração do AA, os Alcoólicos Anônimos, ela é usada no NA, mas ela é hoje largamente aplicada até em treinamentos corporativos. E ela é muito inteligente, toda a oração. Mas eu vou lembrar da parte que fica, é a oração da serenidade. E ela diz o seguinte: Senhor, dai-me tranquilidade, vou colocar aqui, dai-me serenidade para compreender e entender aquilo que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar aquilo que posso e devo. E dai-me discernimento para diferenciar uma da outra. Isso é uma pegada para nós muito boa, traz assim um aspecto muito importante para a gente, porque a gente vai entender quando se fala em karma, que é algo novo dentro da doutrina, nenhuma referência no Pentateuco, mas todas elas trazem consequência, a gente tem que entender, como está lá na Gênesis, capítulo 1, item 55, o último parágrafo. A doutrina espírita jamais estará ultrapassada ou superada. Porque, por conta de que, se a ciência der prova daquilo contrário àquilo que ela professa, ela se corrigirá e se adaptará. É Kardec, 11 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, na Gênese, fazendo e trazendo todo um cabedal de conhecimento, de um amadurecimento muito grande. E mostra isso com muita humildade, que a doutrina ela tem plasticidade, não para mudar os seus conceitos, não para mudarem como querem mexer agora, vou atualizar o Evangelho, vou atualizar a Gênesis, quero atualizar o Livro dos Espíritos. Como é que quer atualizar uma obra que não te pertence? É a mesma coisa de chegar lá e querer reescrever a Bíblia. Ou reescrever o livro de um autor vivo ou já desencarnado. Quem te dá o direito de reescrever? Você pode criar outros conceitos, preceitos, pode até contrariar, mas mexer na obra feita, não. Isso não é direito de ninguém. Por isso chama-se direito autoral. O direito autoral é o direito de quem é o autor que a teve. Deus, Jesus, os espíritos, os autores, todo mundo, todos nós temos direitos autorais sobre as nossas criações, ideias, ações e a devida corresponsabilidade. Então, voltando. Que mal fiz eu a Deus? Não sei. Mas boa coisa, todos nós, de alguma forma, já deixamos de fazer e fizemos errado alguma coisa. Mas eu fui criado síntese ignorante. Em algum momento da nossa vida passada, nós tivemos um engano, nos sentimos atraídos, e aí caímos na mazela do engano. De volta, foi o que está ali escrito, que eu li aqui na questão do Livro dos Espíritos,
É a misericórdia divina nos dando a reoportunização do refazimento. Reconhece, refaz e repara. Não é lei de talião. Ah, eu ceguei alguém no passado, vou ficar cego nesta vida. Não é nada disso. Por favor, desconciliem-se dessa lei de igualdade, de colocação. Se veio alguma ideia, desconcilie-se. Nós estamos passando por vicissitudes, perdas, de acordo com a nossa maturidade, a nossa capacidade e o entendimento. A quem mais foi dado, a mais será exigido. Então, se nós temos mais conhecimento, e como diz Emmanuel, nos bastam 5 minutos de evangelho para que não possamos dizer que temos desconhecimento do Cristo e da sua importância em nosso caminhar. Porque buscar a melhora é ótimo. A gente tem que buscar o remédio lenitivo, o tratamento espiritual, o remédio funcional, natural, dos laboratórios, da homeopatia. Mas nós temos que mudar o nosso modo de ser. Porque se nós não mudarmos, nada do que venha de fora vai causar qualquer alteração. Temos que mudar o nosso hábito. Ah, mas eu continuo mudando os meus hábitos, mas o meu corpo não reage, é o espírito. O tratamento, por exemplo, espiritual, repare o espírito, não sei se todos sabem, mas o tratamento espiritual, por exemplo, ele vem a título de tratar o espírito. O corpo é consequência do desdobramento, tratamento do espírito para a retificação, melhora e refazimento do perispírito, que vai se espelhar, podendo ou não, por misericórdia ou forma de merecimento, em nosso corpo. Então, nós temos pendores passados. Temos pendor passado, temos os pendores atuais, e vou dizer que a espiritualidade é muito justa conosco, quanto Deus o é para com todos nós. Porque não vem nada pegado de pesado para cima de nós. Não vem. Ele está colocando aquilo que está dentro da nossa capacidade. Ah, mas existem tantos miseráveis lá na África, você vai lá no Fraternidade Sem Fronteira, viaja lá para a África com o grupo de trabalhadores, qualquer um dos senhores pode se engajar, se tiver vontade, é só falar comigo, pode pedir meu contato e eu oriento. Vai para lá, você vai encontrar um acampamento com 40 mil desassistidos de tudo. Os caras não têm nem 1 litro de água potável para beber por dia. Fazem uma refeição no dia extraordinária. Às vezes tem que pegar um prato de comida, dividir 2 ou 3 e será a única refeição do dia. É de você ficar pensando onde é a justiça de Deus. Onde é a justiça de Deus? Todos os espíritos chegando, cada qual em sua prova, seu tempo, fazendo as coisas. É justo passar fome? Eu não posso discutir com o Pai. E eu não posso fazer juízo de valor. Porque eu não consigo pensar no que é justo para mim, mas eu sei que é justo a gente pegar e se melhorar e tirar um pouco de si, tirar mesmo, tirar, porque a gente não dá nada assim graciosamente, não. O óbolo da viúva é uma passagem. Nós vamos dar aquilo que nos sobra dentro da nossa interpretação, estou falando na primeira pessoa do singular chamado Canrobert Bueno. Não estou apondo isso a nenhum de vocês, mas compartilhando a minha sensação comigo. A gente tira para poder contribuir com o outro. Então, a razão de causas atuais das aflições é a sucessão. É plantamos, colhemos. Não tem lá a parábola da semeadura, que é extraordinária? Saiu o semeador, ele era semeador, não era o ceifador, o que colheria. Ele era o que semearia. Assim somos nós. Semeadores na vida, distraídos, a gente sai andando pela estrada, não dá conta, sementes caem no chão, a gente não está vendo nem que perdeu, está iludido esse mundo líquido, né, das coisas muito fugazes, rápidas, efetivas, para o agora, sem haver amanhã e sem ter pensado nos reflexos do ontem. Nós estamos avançando e essas sementes caem pelo chão. Outras caem entre as pedras, outras vão cair entre os espinheiros. Podem olhar, a parábola é maravilhosa. Você vai ver que a todo momento ela está acontecendo e a gente está ali tentando, e faz parte do espírito, experienciar, experimentar, prosseguir,
perseverar de modo a fazer acontecer. Então, se o solo não tinha profundidade, vem o sol e as queima, fato. Foi a gente estava ali, a gente escolheu um pouquinho errado. Mas eu ainda tenho semente, então eu vou mais à frente. Ali tem aquelas plantinhas, eu vou jogar ali porque ali vai dar certo. A gente não viu que era um espinheiro, a gente estava distraído, a gente não percebeu, a gente não olhou para aquilo, e a gente está pegando da outra parábola, fazendo essa mistura, o talento que é o de semear e jogando fora. A gente está colocando ali no meio dos espinhos, eles não vão acontecer. Mas na hora que nós tomamos propósito e usamos essas experiências que não foram felizes para o resultado que buscávamos, deixamos de ser distraídos, passamos a ser mais atentos aonde vamos colocar os nossos talentos, as nossas proposições, que são as sementes, a gente vai ver que está entrando na situação de semear coisas melhores. A gente pode acontecer ali naquele momento de forma melhor. Escolha. A escolha de agora. Se a gente não tiver isso no norte do nosso pensamento, do nosso olhar, eu creio que eu, por exemplo, todos os dias tenho que me chamar a atenção para ver para onde você vai, o que você vai fazer. Porque o mundo nos chama para uma série de ações. Querem que, sobre qualquer custo das nossas ações, justifiquem os nossos meios, os nossos propósitos, as nossas finalidades. E não há. É fatal. Nós vamos colher o que plantamos. E estamos colhendo uma parcela na atual reencarnação, na atual vida encarnada que temos aqui. A vida continua, mas o espírito na condição encarnada, por feitos passados. Quais foram? Eu não sei dizer o meu, graças a Deus, e acredito que a grande maioria. Mas eu acredito que se a gente para e olha com um pouquinho de atenção e vê o que dá certo e vê o que não dá certo, a gente começa a distinguir aonde os nossos pendores de boas ações já estão realizados e aonde os nossos pendores por ações ainda por serem ajustados, reajustados, pedem e precisam de um pouco mais da nossa atenção. A doutrina ela não vem trazer castigo, aliás, ela desmistifica a ideia do castigo eterno, da vida única, de ou você estar sagrado ao céu ou ao inferno. Não. Nós estamos, como disse bem a questão do Livro dos Espíritos, determinados a um determinismo, a uma felicidade que vai ser relativa ao nosso empenho, à nossa vontade de como nós vamos nos colocar perante as nossas responsabilidades e os nossos pensamentos. Tem intransigências na vida? Tem. Somos afetados pela ação dos outros? Somos. Mas continuamos sendo senhores de nossos pensamentos, continuamos sendo senhores de nossas atitudes, de nossas escolhas e das consequências. Consequência, causa e ação é igual a lei de Newton para a física mecânica. Para cada ação, existe uma reação em igual intensidade em sentido oposto. Isso acontece até quando nós debruçamos a nossa mão sobre uma parede. Vai acontecer. Aquela parede inerte, sem vida, sem nada, diz a física, opõe ao esforço da nossa mão que está colocado nela uma energia oposta e de mesma intensidade. Nada vai ser desmensurado na presente encarnação com cada um de nós. Nós temos uma responsabilidade atual, temos uma responsabilidade pelo que passou, também temos. As leis humanas, que não são perfeitas, porque nem nós somos perfeitos, então o imperfeito não pode criar o perfeito. Mas já são leis que melhoraram muito. Se pegarmos os últimos 100 anos, tivemos uma evolução extraordinária em termos de leis. Da justiça ainda continua sendo a aplicação
pelos valores dos homens. Não se trata de comportamento, mas de caráter. Comportamento é algo que nós temos na sociedade perante as pessoas. O caráter é algo que está na nossa coluna vertebral da nossa ética moral. Isso é determinante para o ser que somos. O comportamento só expressa uma atitude de um personagem que a gente lança a mão na sociedade em que vivemos, seja no lar, seja em sociedade em geral, seja no trabalho. Então, a questão, o caráter é a nossa coluna vertebral ético-moral. Isso é de formação. Então, ninguém muda o caráter. As pessoas mudam o comportamento. Caráter é algo que você pode melhorar desde que você faça suas resoluções determinadas. Nós temos uma passagem que eu queria deixar aqui no mesmo livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, ele traz isso, uma reflexão dele de 2020, estava sagrando aqui a Covid, né? Ele diz: esses dias alucinados passam porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências. Não sou eu falando, é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela pena de Divaldo Franco, querido orador e divulgador da doutrina, que partiu recentemente. Ele diz: olha, é uma seleção que está sendo feita. Nós é que vamos escolher. Vamos voltar, sair da vida e voltar ainda num mundo de projeção de provas e expiações. Já vamos estar chegando num mundo mais regenerado, porque nos regeneramos como espíritos, ou vamos ser expurgados para mundos mais primitivos, ou, em princípio, de escala de provas e expiações. Porque o nosso, como provas e expiações, já foi bem mais difícil do que hoje. Então, são escolhas. Não quer dizer que o espírito retrograde, não. Ele fica com as suas aquisições, mas vai viver experiências que fiquem conforme os seus pendores. Essa é uma palavra que eu acho que é sempre importante da gente colocar. Qual o nosso pendor? Para onde estamos? Para onde está pendulando o nosso íntimo? Quando está pendulando os nossos valores? Né? Nós temos muitas necessidades. Estamos cuidando da nossa família, estamos respeitando a sociedade, estamos respeitando os valores individuais, estamos sendo menos tóxicos ou ácidos com o meio em que nós estamos agindo, porque tem vezes que, ou pela ação ou pela inação, nós nos tornamos um pouco tóxicos e ácidos ao meio em que estamos. Então, é preciso, a meu ver, e por isso eu compartilho com vocês todos, que a gente está toda essa hora sendo mexido. Causas atuais das aflições, eu considero no meu papel aqui, são os meus erros e equívocos de agora. E a gente erra e erra muito. Né? Erra e erra muito. E tem o passado. Tem que levar em conta? É nossa responsabilidade, está na nossa conta, é conta de espírito. Não é uma conta de pecado, é uma conta de ajuste. Nós vamos ter que fazer o ajuste. Se a gente está empenhado em uma escola, em uma universidade, está ali com um propósito e não estuda aquilo que é nos apresentado, certamente não vamos passar. Vamos perder aquele tempo, gastar um tempo importante sem atingir o propósito, o objetivo, a meta que nós tínhamos ali colocado. Então, perdeu-se tempo, mas não se fez a melhor, apenas se passou o tempo. Aliás, tempo não é a mesma coisa que valor moral. Respeite os idosos. Isso é fundamental. Mas não quer dizer que, quando envelhecemos, adquirimos mais. O que adquirimos é a nossa capacidade de amealharmos as nossas experiências e, a qualquer tempo, inclusive já na terceira fase da vida, aplicar isso em favor de nós e do próximo, do semelhante, que é consequência natural. Estamos chegando aqui ao nosso tempo. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter me apresentado aí vocês. Fica muita coisa por falar, fica. Mas eu acho e tenho a certeza de que todos vocês têm a busca natural de vocês, têm o estudo colocado por vocês,
E é só pegar aquele livrinho que é a terceira obra de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pegou o livro dos Espíritos, pegou o Evangelho, depois a gente perde o medo e vai pegar o livro dos médiuns, vai pegar Céu e Inferno e vai até olhar para a Gênese como um esclarecedor. É ciência na veia. Então, eu agradeço muito a oportunidade da reflexão e devolvo agora, pedindo licença para vocês e agradecendo a Deus pela oportunidade, devolvo a palavra ao Cláudio, que vai conduzir os trabalhos para com todos vocês.